Então, na parte 2 aqui do vídeo, a primeira a gente viu os erros sistemáticos que afetam as nossas medições, lembrando que a gente não consegue calcular isso lá no campo, mas com as informações a gente consegue fazer as correções posteriormente, beleza? Então vamos lá, um exercício aqui, ó. Eu quero determinar o comprimento da base, a base aí seria uma distância, certo? Medida com uma trena com as seguintes características. Então é uma trena de aço, onde eu tenho o peso por metro da trena, a seção transversal, modo de elasticidade, coeficiente de dilatação, a tensão lá na hora da aferição, a temperatura de aferição, o comprimento da minha trena e a tensão aplicada no campo. Tudo bem? Lembrando, para saber isso daqui, a gente precisaria de um aparelho que meça a tensão para poder fazer o cálculo. Tudo bem? Então vamos lá. Eu fiz 3 lances. Então eu fiz o lance 1, 2 medidas. O lance 2, lembrando lá que o lance é a cada 50 metros nesse caso. Fiz um segundo lance e observei 2 vezes o valor. E o terceiro, observei 2 vezes o valor. Certo? Na hora lá eu também, de cada medida, eu fiz a primeira medida, era essa a temperatura, eu fiz a segunda medida, era essa temperatura. Então, para cada medida aqui, eu tenho uma temperatura, certo? O desnível, tá? Para cada lance que eu fiz. Aí, o que eu fiz? Eu fiz a média desses dois, deu esse valor. Fiz a média desses dois, deu esse valor. E a média desses dois, deu esse valor, certo? A média dessas duas deu essa temperatura. A média dessas duas deu essa temperatura. E a média dessas duas deu essa temperatura. No somatório aqui, deu 149,849. Então, essa é a minha distância calculada. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar as equações para verificar o quanto de correção eu tenho que fazer aqui. Beleza? Tranquilinho? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é calcular as médias dos valores observados. Então, a média do quantitativo de distâncias que você fez, das temperaturas e desníveis. Então, de repente, você fez mais medição aqui de desnível, você poderia fazer sempre as médias. No caso, a gente já está feito aqui, como eu acabei de explicar. Segundo, vamos calcular o erro de horizontalidade. Olha lá, a equação está aqui do lado. Então, ó, eu vou calcular para cada desnível que eu tiver. Então, aqui, ó, ΔH. No caso aqui, o primeiro é 3, 2, depois 4. Então, 3 ao quadrado já deu 9, 2 ao quadrado deu 4 e 4 ao quadrado deu 16. 2 vezes o tamanho da trena. O tamanho da trena é de 50 metros, então tá aqui. Então deu quanto? Deu esse valor e esse valor. Tá? Com isso, eu vou fazer a soma desses. Então, ó, 16 mais 4, 20, mais 9, 29. Esse é o erro total da minha distância total. Aqui eu fiz por partes. Tudo bem? Aí, nós vamos fazer a mesma coisa para catenário. Então, nesse caso, a gente não falou, o N aqui, ó, vai ser 1. Por que 1? Porque tinha só 2 pessoas fazendo a medição. Então, 2 menos 1, 1. Isso aqui é 1. Então, a gente não vai estar, não falou, não foi falado, não foi dado que tinha mais uma pessoa lá tocando na trena para melhorar a catenária. Então, é 1. Também não foi dado nenhum ângulo zenital para a gente. Então, subentende-se que isso aqui é 90. Se é 90, isso é 0, isso some. A gente já falou. Então, sobrou só o 1 aqui. Tudo bem? Então, eu vou usar lá, ó, o peso, que é 50. Tá lá, ó. Ah, desculpa, o tamanho da... É que eu inverti. Perdão. Eu coloquei aqui, ó. L é o cubo. Eu coloquei primeiro aqui, desculpa. L é o cubo, eu coloquei primeiro aqui, ó. Eu inverti. Então tá aqui, esse, a distância é o cubo. O peso de 6, que aí tá lá, aqui ó, 6 gramas por metro, certo? 24 vezes, aí no caso aqui o 15 é a tração lá. Então eu estou trabalhando, ele me deu a tração 15 kg força, mas eu estou trabalhando aqui em gramas, tá vendo? Grama. Então
Eu vou colocar aqui 15.000, certo? Ao quadrado. Fazendo as contas, eu vou chegar aqui nesse valor, tá? Eu poderia fazer isso aqui 3 vezes. Então, não há necessidade. É só multiplicar por 3, porque são 3 lances que eu estou fazendo. Tá? Aí, esse aqui é o valor total. Então, eu tive o valor total do erro de horizontalidade, agora do erro de catenário. Tudo bem? Senão você teria que fazer 3 vezes aqui. Tá vendo que são os mesmos dados. Então, por isso que eu multipliquei por 3. Tá? Se falar alguma coisa que tem... Ah, mas no segundo lance a trena é diferente. Aí você tem que calcular. No caso aqui não falou nada. Tá? Aí vamos lá para o erro de temperatura. De novo. Como é a mesma trena, o que eu fiz? Eu peguei aqui e coloquei 150, senão eu teria que fazer para cada uma. 150 porque é o comprimento da trena é 50. Como são 3 vezes, já coloquei 150. Então é 150 que multiplica 1,2 vezes 10 a menos 5, certo? Que é o valor lá aqui do meu coeficiente de dilatação, certo? 10 menos 25. 25 é a minha temperatura média para todos. Então aqui, ó, se mudasse a temperatura, eu tinha que fazer um para cada um. No caso aqui eu não estou fazendo porque todos são 25. E aí ele me fala que a temperatura é 10 graus da aferição. Então é isso que eu estou usando aqui, ó, 10 da aferição menos 25 do que estava. Novamente, só consigo fazer essa jogada aqui porque esse valor é o mesmo para os três. Senão eu teria que fazer 50 vezes isso, 10 menos, vamos supor que fosse 27. 10 menos 27. O outro, 50 vezes isso, vezes 10 vezes 25. 10 menos 25. Então eu teria que mudar aqui esse valor. Como todos são iguais, eu consigo fazer isso. Beleza? E deu um valor aqui negativo. Beleza? O erro de elasticidade, a mesma coisa. Eu coloquei 150 aqui porque todos os valores são iguais. Tudo bem? Então lá, ó, o valor dele lá da elasticidade é 10 kg força. E o aplicado é 15. Então estou falando que foi tudo igual. Se variasse esse valor aqui, eu teria que colocar 50 vezes 10 menos, vamos supor que fosse lá, um lado puxou com 10, o outro puxou com 15. Aí eu teria que fazer aqui com 10, certo? Tudo bem? Só para relembrar. E achei esse mesmo valor aqui, negativo. Então vamos lá agora. A minha distância total é a minha distância que eu calculei lá, menos, presta atenção nesse menos aqui, o erro. Vou até mudar de cor. Menos o erro. Então vamos lá. A distância que eu calculei é essa. Tá aqui. 149,849. Menos. Esse menos aqui, certo? Menos. Então, o primeiro, tá vendo que tem menos 0,29, menos 0,24, certo? São esses dois negativos aqui, ó. Esses dois é porque eles são positivos aqui, ó, 0,29 e 0,024, tá? Aí, o que acontece? Olha lá, o menos daqui com o menos da equação fica mais. O menos daqui com o menos da equação fica mais. Fazendo essas contas, a gente chegou aqui 149,762. Tá vendo que deu uma diferença. Então, arredondando aqui de 7,6 para 8,4, foi mais ou menos aí 8 centímetros. Tudo bem? E aqui está a equação total. Ó. Então, é o erro de comprimento, a gente não teve. A distância, mais o erro de comprimento, mais isso aqui, mais isso, todos a somatória dos erros. Então, tá catenária, elasticidade. Beleza? Tudo bem? Com isso, a gente fala que a distância que nós calculamos é 149,762. Mas eu quero saber aqui também qual a incerteza dela.
certo? Qual a incerteza? Ou seja, meu mais ou menos, a qualidade dela. Então eu consigo fazer a propagação de variância para a distância calculada para os meus erros lineares. Então, após os cálculos dos erros associados às medidas diretas de distância, eu posso calcular a qualidade da distância calculada através da propagação de variância. Então, para os cálculos, será utilizado uma trena com precisão de 10 milímetros, 1 centímetro ou 0,01 metro. Tá? Tanto faz aí. Coloquei os três aqui. 10 milímetros, que é o que a gente normalmente faz. Tá? Então, qual que é a ilustração do problema? Eu fiz o lance 1, estou olhando por cima, tá? Não estou fazendo com o desnível. Eu fiz o lance 1, que eu chamei de distância de 1 para 2. Fiz o lance 2, que é distância 2 para 3. E fiz o lance 3, 4, que é o meu lance 3. O que eu quero? Eu não calculei essa distância total aqui. É isso que eu quero achar. Tá? Beleza? Então essa distância total aqui, a gente já sabe o quanto que é. 149,762. Agora eu quero mais ou menos dela. Qual que é o modelo matemático? Concorda que a minha distância total, ou minha distância que eu chamei de 1, 4, é a distância 1, 2, mais 2, 3, mais 3, 4, ou seja, a distância do lance 1, mais a distância do lance 2, mais a distância do lance 3, o somatório dos três me dá um total aqui, correto? Aí eu coloquei aqui as distâncias, ó, que a gente achou lá, tá? Então a distância quando eu fiz sem a correção, deu esse valor. A com a correção deu esse, dos erros sistemáticos. Então, ó, o meu modelo matemático, ele é linear? Ele é linear, porque é um mais o outro mais o outro. Então eu vou chamar de G. Lembrando, o G vem do modelo matemático. A matriz variância covariância, que eu chamei de X aqui, certo? Vem, ou que no caso aqui pode ser D, né, da minha distância também, vem da precisão, certo? Beleza? E o transposto vem do meu G. Então, ó, nesse modelo matemático, o meu G vai ser a distância de 1, 2, a distância de 2, 3 e 3, 4. Lance 1, lance 2, lance 3. Na equação tem lance 1? Tem, é 1. Tem lance 2, 2, 3? Tem, é 1. Tem lance 3, que é de 3, 4? Tem, é 1. Então, se eu achei essa daqui é transposta. No caso da precisão, a gente está falando lá que é de 10 milímetros. Lembra? Então, eu vou colocar aqui, só que eu pus em metro. A precisão ao quadrado, que é porque ele me deu precisão, ele não me deu variância. Então aqui, ó, a precisão ao quadrado, a precisão ao quadrado. Como a precisão é a mesma, porque eu usei a mesma trena, por isso que eles são iguais. Se eu tivesse falado que a lance 1 eu fiz com uma trena A e o lance 2 com uma trena B, eu teria que ver quanto que é o da trena B e colocar o valor aqui. Fazendo a multiplicação desse por esse, o que der por esse, eu achei isso daqui. Então a minha variância da distância é 0,003, certo? Tiro a raiz disso aqui e acho isso aqui, 1,73 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 0,0173. Então a resposta é 149,762 metros, mais ou menos 0,0173 metros de desvio padrão. É um desvio padrão considerado até baixo. Eu tenho uma boa confiabilidade, tá, na minha precisão. Tudo bem? Belezinha, pessoal? Então a gente fez a propagação de variância aí para a distância que nós achamos. Qualquer dúvida, refaça esse exercício. Qualquer dúvida, me procura no horário de atendimento, tá? A gente conversa, mas bata a calculadora, como eu costumo dizer, faça esse exercício para que você gere dúvidas e venha tirar as dúvidas para aprender cada vez mais. Tudo bem? Muito obrigado aí pela paciência e até a próxima.